Foi ditadura ou não foi? Em 64, o Brasil passou por um processo que marcou a história e construiu o Brasil como a gente é hoje. A gente sempre precisa lembrar que isso tem marcas na nossa democracia e que isso influencia a estrutura do país e o país que a gente tem até hoje. Hoje eu estou recebendo aqui o meu grande amigo Vitor Soares, do História em Meia Hora, e hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre definição e principalmente sobre o que aconteceu em 64. Foi golpe? Foi revolução? É ditadura? Não é? Foi branda? Não foi? Então vamos bater um papo sobre o que aconteceu em 64 e como isso influencia e molda as nossas interações até hoje. Tudo bem, Vitor? Como você tá, mano? Tudo bom, meu querido? Bora lá! Prazerzão. Rapaz, a galera sempre debate, né, essa questão desses conceitos e a gente sabe que por trás desse debate de conceitos, né, o que tem, na verdade, é um debate de narrativas, né? Quando você fala sobre, se você usar o termo ditadura militar, ou se você usar o termo regime militar, né, que geralmente é o antagonismo que aparece aí, né, sobretudo nas redes, você, né, com o termo ditadura, você aponta, você exalta características autoritárias desse governo, desse período que a gente viveu, e do outro lado você minimiza. Do outro lado você fala, pô, não, os militares não, né? Não Chama de foi regime. ditadura, né? Ditadura, pra que isso? Então, assim, né, o que tá por trás desse debate não é uma discussão puramente conceitual, né? Não é. É uma discussão de narrativas. Isso é muito importante. Mas existe um debate conceitual interessantíssimo sobre essas coisas que, principalmente, os historiadores fazem. Eu trouxe aqui hoje alguns desses debates porque eu acho que, enfim, né, ninguém precisa mudar a opinião de ninguém também. Fica à vontade aí pra acreditar no que vocês quiserem. No final, a gente acredita no que a gente quer, pra boa parte das pessoas. E eu acho que vale a pena municiar a galera aí, né? Trazer um pouco mais de argumento a favor justamente do ponto de ser uma ditadura. Né? A gente, quando chama a ditadura de ditadura, a gente está querendo não só dizer o governo em si, né? A gente não está só falando daquele período somente. A gente também está falando de quanto autoritário foi aquele período. Então, quando você fala foi uma ditadura, você está falando aquilo ali foi um período onde existia um governo autoritário. E quando você fala uma ditadura militar, você não só aponta as características, mas você também aponta quem fez, né? Quem fez, quem foi o autoritário. A ditadura militar está falando que os militares foram autoritários num momento específico da história do Brasil, que é entre 64 a 85. A gente poderia até falar de outros períodos que os militares deram golpes, né? Enfim, um período muito longo. Os militares não deram somente o golpe de 64, foram vários golpes diferentes. Mas esse definitivamente é o período que durou mais tempo, é o período que os militares eles se isolaram no poder. A gente teve outras ditaduras no Brasil, como a ditadura do Estado Novo. O Vargas ele ficou no poder de 37 a 45, mas o Vargas ele não foi governado, o período, né, o Estado Novo não foi governado por militares. Por mais que tivesse militares ali dentro do governo em lugares específicos. No caso da ditadura de 64, a gente está falando dos militares monopolizando os poderes. Então, foi uma ditadura militar. E aí agora eu queria mudar um pouquinho para discussão conceitual entre os historiadores, que eu acho muito legal. Eu vou trazer alguns, tá? Não vai ser somente regime ou ditadura, eu vou trazer mais, porque eu acho que, cara, tem uns pontos que, putz, é muito interessante. Por exemplo, tem uma discussão sobre a ditadura ser chamada de ditadura militar ou ditadura civil-militar. A gente ouve muito isso, e antes da gente apontar, né, quem diz, por que diz, eu quero trazer a opinião de alguns historiadores aqui, como, por exemplo, Daniel Arão Reis, professor da UF, se eu não me engano, que ele criou o termo ditadura civil-militar. E quando ele criou esse termo, rapidamente ele já foi mal interpretado, segundo ele. Segundo ele mesmo, o que ele queria, né, trazer, exaltar com a ditadura civil-militar é que teve grupos civis, teve parte da sociedade que ajudou ativamente, conscientemente. Teve apoio social, né? Não adianta dizer que não teve, né? Exato, a população civil também apoiou. E aí eles por isso, né, ele chama de ditadura civil-militar. Ele até traz alguns exemplos, né, no artigo que eu li, que é o mais famoso de todos, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foram alguns meses antes da ditadura do golpe acontecer. Foi um movimento que levou mais de 100 mil pessoas nas ruas.
gente fala, um movimento conservador, né, importante, religioso, né, o nome já diz, e esse movimento ele vai fazer com que centenas de milhares de pessoas fossem para as ruas, com as placas lá, né, os cartazes falando Brasil não vai virar Cuba, né, aquela coisa que a gente conhece muito bem. Você tá falando de 2024 ou de 64? Eu me perdi nessa Pois é. Não, parece É bizarro, cara. Parece muito, Cara. Mas é porque a narrativa do Brasil vai virar Cuba, né, ela é uma narrativa que, putz, cara, ela até hoje, se você perguntar pra quem exalta a ditadura, por que ela aconteceu, o argumento vai ser o Brasil ia virar comunista, sabe? Só que assim, né, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico pra perceber que esse argumento é o tempo todo utilizado. Sim. Sabe, o Lula, acho que já foi umas 5 ou 6 vezes que ele transformou o Brasil em comunismo. E só pegando esse exemplo que você tá dando, se isso fosse verdade, o PT é o partido mais incompetente da história, porque 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, são 14 anos, agora mais 4 anos de Lula, e a gente não virou comunista ainda, temos algo errado, não tá certo, né, cara? Não, e assim, banco lucrando recorde. Exato, tá as empresas bilionário crescendo e aumentando a quantidade de bilionários sempre, e o discurso continua o mesmo, né, cara? Mas tudo bem. Pois é, essa galera, ela usa esse discurso do medo, né? O Lula, falaram que o Lula ia fechar a igreja, né, por exemplo. Agora, né, nessa eleição. Isso, nessa eleição, né? E aí a galera usa esse tipo de argumentação pra causar pavor, pra causar medo, terror na cabeça das pessoas. E por isso, e por muitos outros motivos, muitas pessoas foram pras ruas nessa marcha, né? Mas não foi somente aí, né? Teve outra citação do professor Daniel Arão, que é o presidente do Senado, assim que o golpe foi realizado, o presidente do Senado era o Auro de Moura. O Auro de Moura, ele já declarou vaga a cadeira de presidente do Brasil. Só que o Jango, que era o presidente da época, eleito, ele estava no Brasil ainda. Então, assim, foi uma medida completamente arbitrária, foi somente para acelerar o processo com o apoio dos militares para acabar logo. Então, novamente, né, a gente está falando de uma disputa de narrativas, e aí, segundo o Arão, o professor, quando você usa o termo ditadura civil-militar, você inclui essas pessoas, esses grupos, dentro dessa fórmula aí, para você entender, para você interpretar. Né? Ele até cita um pouco sobre como que alguns marxistas usam o termo ditadura empresarial militar, porque grupos empresariais, principalmente construtoras, elas apoiaram, elas lucraram dinheiro pra caramba. Muito. Então, a galera também usa isso. Ele não concorda tanto, mas enfim, é só mais uma forma de você interpretar. E aí, do outro lado, você tem um historiador que eu tendo a concordar um pouco mais, que é o Rodrigo Pato Samota. O Rodrigo Pato, ele tem um discurso que a forma mais adequada de você discutir é justamente chamando de ditadura militar. Porque, segundo ele, o maior problema do discurso da ditadura civil-militar, dessa terminologia, é o fato de dar a impressão de que os civis, em sua totalidade, apoiou. Né? Parece que a ditadura rolou com os militares, mas os civis estavam junto com eles. Né? Como se fosse algo até democrático, de certa forma, né? Soa algo democrático. E ele até fala assim que nenhuma ditadura sobrevive muito tempo sem apoio de parte dos civis. Então, já está implícito. Tem muita gente que usa esses termos, né? Ditadura empresarial militar, ditadura midiática militar, ditadura burocrática militar, eclesiástica militar, tudo para trazer outros grupos e colocar também na responsabilidade, sabe? E ele é contra. Ele acredita que é indiscutível, e aí a história é muito clara, né? Que você vê militar até presidente da Petrobras. Sim. Sabe, todos os setores do país, tudo tinha militar. Então, assim, a melhor forma, segundo ele, a melhor forma de você resumir o que foi ditadura é chamando dessa forma mais simples mesmo, que é a ditadura militar. E ele até fala, né, novamente, ele também traz o exemplo do Estado Novo como um exemplo de ditadura que você poderia, ali sim, caberia você questionar, por foi militar ou não foi, porque o Estado Novo realmente teve civis no meio, né? Quase que dividindo mesmo, né? O controle da ditadura. Mas ele não acha que em 64 deveria ter sido chamado de uma ditadura civil-militar. Um outro ponto que os historiadores debatem bastante, mas esse é um pouco mais consensual, é sobre golpe ou revolução. Né? Eu acho que você sabe, você
vive aí na internet, você lê umas coisas horríveis também, que a galera gosta de atribuir o que aconteceu em 64, foi, na verdade, uma revolução. Uma revolução. Alguns grupos até, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor por que isso acontece, alguns grupos até trazem o termo contra-revolução. Sim, E aí, isso eu já ouvi. revolução, como se ia acontecer uma revolução no Brasil comunista, né? E aí os militares vieram e impediram aos 45 do segundo tempo, tá ligado? Então foi uma coisa um pouco, uma salvação, né? Uma Eles nos salvaram do destino terrível. Exatamente. E aí a gente vai ver, eu vou explicar que não é bem assim. Primeiro, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho o que é golpe, né? Como é que a gente define um golpe. O golpe, normalmente, e aí há debates e tal, mas a grosso modo, normalmente, é quando um governo que foi estabelecido, chegou no poder através de uma maneira democrática, constitucional, seguindo as 4 linhas da Constituição, esse governo ele é derrubado de maneira ilegal. Perfeito. Sabe? Quando um grupo desrespeita as regras democráticas, desrespeita as eleições, o que for, né? O que colocou aquela pessoa no poder, e um grupo tira esse grupo aí eleito democraticamente e legitimamente. Posso dar um exemplo aqui, rapidinho? Por favor. Imagina que você tem uma cidade, é um país hipotético, tá? Eu sempre gosto de criar coisas hipotéticas para não ser acusado de ser leviano, tá? Então imagina que tem uma cidade que foi construída no centro do país. Com a desculpa de que a gente precisava ir para o sertão do país e tudo mais, que a gente ficou longe, que essa cidade é longe de tudo, né? No meio do nada, né? E aí, vou inventar uma data aqui no dia 8 de janeiro, um monte de gente vai até essa cidade e invade os lugares que representam a democracia desse país para tentar quebrar uma regra. Não que isso tenha acontecido em lugar nenhum, é só um exemplo hipotético. Então é isso que você está dizendo. Então quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem uma evidência de que as regras estão sendo quebradas, quaisquer que sejam essas regras, e aí a gente chama isso de golpe, é isso? Isso, é justamente. Os golpes, eles não precisam acontecer também de maneira... Esse é um exemplo onde aconteceu assim, né? As pessoas foram para as ruas, mas tem um livro bem famoso, virou best-seller recente, que cabe muitas críticas a ele, mas isso é um outro papo, que é Como as Democracias Morrem. E esse livro ele fala justamente sobre como que autocracias, ditaduras, muitas vezes tem golpes, mas dentro do jogo político, entre aspas, sabe? Você nomeia mais senadores, você nomeia mais ministros pro seu Supremo, e aí você ganha a maioria, e sabe? As autocracias, segundo eles, né? Elas nascem muitas vezes dentro, entre aspas, das 4 linhas. Então, seguindo as regras, mas manipulando uma coisinha aqui, outra ali, indicando uma pessoa ali, e aí você consegue. Então, assim, os golpes acontecem muitas vezes dentro do jogo político. Sabe? Também é importante. Mas, né, voltando a falar, o golpe, então, assim, eu acho que isso é suficiente, pelo menos os historiadores acreditam, que isso é suficiente para você chamar de golpe. Né? O que aconteceu em 64 foi um desrespeito a uma série de leis que existiam que foram seguidas, né? Primeiro, que quando o Jânio Quadros, que era o presidente do Brasil em 61, ele renuncia, o João Goulart, que era o vice-presidente eleito, tá bom? Isso é importantíssimo. As pessoas às vezes mudam, né? Alguns conceitos para manipular a narrativa. Mas o João Goulart ele foi eleito pelo povo para ser vice. E tá implícito nessa eleição que se o presidente renunciar ou sair por algum motivo, o nosso vice vai ser o presidente. Perfeito. E foi isso que aconteceu. E nesse momento, a gente teve, quando ele saiu, o Jango tentando falar, beleza, então eu sou presidente, vou me tornar presidente agora. E ele, na época, ele estava na China, né, o que corroborou ainda mais para a narrativa dos militares que era comunista e tudo mais. Jango não era comunista, esse é um outro papo, mas depois a gente pode falar se você quiser. E aí, quando ele tentou vir pro Brasil de volta, rolou até uma operação pouco falada, curiosíssima e bizarra dos militares, que parte dos militares fala, não vou aceitar. Não vou aceitar esse cara e a gente não vai deixar o Jango. É um cara que, pô, é de esquerda. E aí sim, acho que a esquerda cabe pro Jango. Você pode, centro-esquerda, esquerda cabe. Não vou deixar esse cara ser presidente do Brasil. Simples. E aí rolou um negócio chamado Operação Mosquito. Essa eu não lembrava. Operação Mosquito eu não lembrava. Não, ela é pouco falada, que é basicamente uma organização, um plano dentro dos militares, para derrubar o avião do Jango. Matar todo mundo lá dentro, incluindo ele.
sabe? Foi mais uma tentativa de golpe, só que, felizmente, né, com muito jogo político, e principalmente a atuação do Leonel Brizola na campanha da legalidade, o Brizola, ele chamou a população civil para falar, galera, estão tentando impedir que o Jango, que foi eleito democraticamente, não possa assumir a cadeira de presidente. E aí, né, com apoio civil, com apoio de alguns militares, né, vou falar do Lott, Marechal Lott, que foi que tentou impedir esse golpe, e foi perseguido, né, ele tá aqui no nosso outro momento que a gente pode falar sobre isso. Isso. E o que aconteceu foi isso, o que aconteceu foi que por pouco, assim, os militares não impediram o Jango, só que aí fizeram um acordo e falaram o seguinte, ó, beleza, o Jango pode ser presidente, mas o Brasil não vai poder ser mais presidencialista. Tá. O Brasil vai ter que ser parlamentarista. Já foi um pré-golpe, né? Você já tem uma mudança de regra forçada, né? No mínimo é um pré-golpe. Perfeito. No mínimo, você já pode chamar de... É completamente cabível chamar de golpe. Né? Completamente cabível. Mas o Jango e, enfim, a sua base de apoio falou, beleza, mas daqui a 2 anos a gente vai ter um referendo, vai convocar a população civil para votar. Se a população quiser se manter no parlamentarismo, né, o Brasil tinha um primeiro-ministro, sabe? Como um parlamentarismo, Inglaterra, sabe? Se a população quiser manter, a gente mantém. Se a população quiser voltar para o presidencialismo comigo no poder, a gente volta. Tá. E teve. Rolou e o povo votou Jango presidente. Presidencialismo com Jango no poder. Você muda a regra, você obriga que exista um plebiscito, os caras vão lá votar e você perde. Exatamente. Parabéns aí, né? A cúpula militar. Eu acho que por isso que eles decidiram dar um golpe depois, então, assim, com gente... Aí a solução não deu certo pela via democrática, vamos dar o golpe. A gente foi um pouquinho autoritário e não deu certo. Tem que ser mais. Tem que ser muito. Autoritário. Exatamente. E aí, enfim, né? O Jango, ele se tornou presidente, mas pouco tempo depois aconteceu o golpe, que a gente já sabe, né? Bem, assim que aconteceu o golpe, os golpistas já começaram com o lema de revolução. Tá. Então isso não é uma coisa nova, a ideia de chamar o golpe de revolução. Não, exatamente. Como eu falei, a parte deles chamava de contra-revolução, mas a narrativa oficial é revolução. Tá. Saca? E parte chamava de contra-revolução porque o termo revolução, normalmente, tá? Olhando mais pra história, normalmente é relacionado com a esquerda, né? E você teve revoluções aí pelo mundo, né? Cubana, chinesa. Nesse mesmo contexto, aconteceu nessa época mesmo, que são de esquerda, né? São socialistas e tal. Então, o termo revolução, ele veio para justificar o que aconteceu, porque o termo revolução ele é um termo que exalta a mudança. As revoluções parecem boas, né? No mínimo, o termo evolução exalta o que aconteceu, né? Aquela mudança de estrutura. Só que a revolução, até olhando isso, ela é uma mudança radical. Isso é a definição de uma revolução. Quando você tem uma estrutura política, social, econômica, enfim, tecnológica, né? Revolução Industrial, até tecnológica e tudo, quando ela muda radicalmente, aí você tem uma revolução. E os militares tomando o poder mantiveram os mesmos grupos, a mesma elite no poder, na verdade só exaltou. O período da ditadura militar, sobretudo depois do milagre econômico, aumentou ainda mais a desigualdade social que existia no Brasil. Você está dizendo que teve concentração de renda durante o período militar? Mais concentração de renda? Mais do que antes, justamente, né? É importante lembrar que o Jango, quando ele volta ao poder, ele volta um pouco ressabiado com os militares, né? Afinal, ameaçaram derrubar o avião dele, né? Pô, né? Pelo amor de Deus. E quando ele volta, né? Ele vai fazer um discurso na Central do Brasil muito importante, que a gente chama que é o discurso das reformas de base. Onde ele fala para milhares, centenas de milhares de pessoas que ele queria promover uma série de reformas no Brasil que fossem reformas mais sérias. E aí que mais assustou, né, a galera, né, a elite brasileira, foi a reforma agrária. Ele falou, só falou, que queria promover uma reforma agrária e isso foi o suficiente para o Brasil virar Cuba, né? O que a galera entendeu foi isso. Enfim, cara. A gente percebe que esses discursos sobre o Brasil vai virar Cuba, esses discursos sobre tudo que os comunistas iriam fazer com o Brasil, foi, na verdade, uma forma de você manipular as pessoas para trazer esse discurso de que ou os militares agem ou o Brasil vai entrar para um caminho que eu não concordo, um caminho que eu acho que é errado. E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, quando você traz esses pontos e fala, você relaciona esses discursos à manipulação, a gente começar a perceber como que o discurso é forte o suficiente para a gente, povo,
Pra gente, trabalhador, advogar contra nós mesmos. Pra gente repetir o discurso de, pô, por que tem que acontecer reforma agrária? Por que tem que abrir mão dos direitos trabalhistas? Por que isso? Por que aquilo? E como essa construção de discurso é poderosa ao ponto... Relaxa, vai lá, vai lá. Vai lá que a minha tá aqui também. Ao ponto da gente olhar... Mas é ao vivo, gente. É ao vivo, é ao vivo. É ao ponto da gente olhar e advogar contra nós mesmos, de não entender Cuba, por exemplo, e aqui eu não estou nem falando Cuba é bom, Cuba é bom. Não, você nem entende o que está acontecendo fora e você é contra que isso aconteça aqui dentro e você nem percebe que, cara... Quem que a reforma agrária beneficiaria, quem que umas leis trabalhistas justas beneficiariam e assim por diante, que é a maior parte da população. É muito louco. E aí você tem um movimento apoiado por parte da sociedade, inclusive parte da sociedade que sofreu e que sofre com governos que se preocupam um pouco com ela para apoiar um movimento desse, né? É muito bizarro isso, né, cara? Não, e é importante também ressaltar que a reforma agrária, ela não é um movimento, enfim, não é uma medida comunista. Sabe? Não, aconteceu nos Estados Unidos, gente. Pega a história da reforma agrária acontecendo nos Estados Unidos. Isso, a reforma agrária aconteceu com o contexto da Guerra Civil, né, da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e junto também com o fim da escravidão. Exato. Então, assim, é curioso a gente analisar a reforma agrária como algo até ultrapassado, sabe? A reforma agrária é um avanço social básico. Que já aconteceu no resto do mundo, né? Exatamente. É tão básico quanto o fim da escravidão nos Estados Unidos. Sim. Porque eles aconteceram ao mesmo tempo. Então, a reforma agrária, aqui no Brasil, a gente tem uma discussão gigantesca sobre a reforma agrária, mas a reforma agrária é uma medida capitalista, sim, sabe? Sem uma dúvida. medida que não vai alterar as estruturas no seu cerne, sabe? Você vai ter sim uma redistribuição de terras, mas você não vai ter essa redistribuição de terras alterando significativamente a forma que o país funciona, entende? Então a gente está falando de uma discussão que é ultrapassada e que não aconteceu aqui ainda no Brasil. Na década de 60, ela já era 100 anos ultrapassada. Perfeito. E se você for pegar, por exemplo, produção de alimento na Europa, pega a França, que a gente tem em voga hoje, cara, são produtores pequenos, você não tem latifúndios tão grandes quanto você tem aqui, você tem um lobby para que continue desse jeito e a gente ainda está discutindo isso. Mas vamos voltar à história da ditadura como você estava trazendo. Desculpa por fazer essa digressão. Não, aqui. Eu também, se demora, eu também desvirtuo aqui. Mas daí você tem esse discurso do Jango que também chama a atenção, que também é usado contra ele para justificar o golpe também, né? Isso, que era o que você estava falando. Isso, as pessoas vão utilizar esse discurso como se fosse uma ameaça real. Sim, sim. Só lembrando, tá, gente, não tentando desvirtuar demais, que o Jango ele é uma continuidade do trabalhismo, a gente pode assim dizer. Então, você tem ali o antecessor dele, a gente pode enxergar o que antes do Jango, você tinha o Vargas. Sim. E o Vargas, ele perseguiu comunistas em um determinado momento da história, sobretudo do Estado Novo. Então, assim, não interpretem o Jango como um comunista. Se você estivesse falando de Luiz Carlos Prestes, do PCB, Marighella, aí você realmente teria, tipo assim, pô, os caras são comunistas, né, mano? Eles querem meter algo como a União Soviética aqui no Brasil. Mas não era o que estava acontecendo. Não eram eles que estavam no poder, né? Não era, o Jango não representava eles, né? Não representava esse movimento. No máximo, ele era um cara que dialogava com os dois lados. Perfeito. Poderia ser de centro-esquerda. Não é tão absurdo você relacioná-lo dentro do espectro político e dadas as devidas proporções com o próprio Lula. Sabe? Mas enfim, né? Voltando para o debate conceitual, também não quero me prolongar demais, né? O que a gente tem aqui também de conceitos muito interessantes, que eu ouço um pouco menos, mas ainda assim eu ouço, que é sobre os presidentes da ditadura serem presidentes ou ditadores. Sim. Muitas pessoas falam, tipo assim, não, eles eram eleitos, né? Então eles eram presidentes. As ditaduras são marcadas por um cara que manda em tudo e que é o grande ditador e nós tivemos presidentes eleitos, blá, 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 blá. Exato, e eu acho que essa discussão para mim a mais boba, assim, porque não são antagônicos os termos,
sabe? Dá pra você ser presidente. Realmente eles eram presidentes, sabe? Era isso que tava escrito lá, né? No Sim, sim. papelzinho. Na porta mas dele isso- estava escrito presidente do Brasil. presidente, é. Mas o que que isso interfere em ser um ditador ou não? Nada. Aham. Sabe, o mesmo historiador, Rodrigo Pato Samota, ele gosta muito de enfatizar justamente que, beleza, eles eram militares, mas quem definia quem estaria no poder, já começa por aí, era uma elite militar que definia e mandava pro colégio eleitoral só chegar lá e chancelar, falar, não, beleza, é esse cara aí. Então você teve uma medida, não foi gente na rua, não foi o povo, não foi o dono da mercearia, não foi o gari, não foi o trabalhador, o pedreiro, que votou no Médici. Uhum. Tá entendendo? Sim, Então, claro. assim, e fora a forma que cada um governou, que também foi uma forma autoritária. Você teve, pô, durante boa parte da história da ditadura militar no Brasil, pessoas que não podiam votar para prefeito da sua cidade. Perfeito. Não podia votar para governador. Não podia votar para muitos cargos que eles eram selecionados. Então, ditador, sim, presidente também. Não são antagônicos. Ou é um ou é outro. Não existe isso, né? Sim. E por último, né, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre, eu acho que até o tema, né, da live e tudo mais, que é sobre você falar de um regime ou de uma ditadura. Tá. E esse, de fato, esse é mais um exemplo de não são antagônicos. A ditadura é um regime. É um regime É um militar. tipo de regime. Exato, a democracia, a monarquia, o republicanismo. Você vive regimes políticos, sabe, em determinados momentos da história. E o que aconteceu aqui no Brasil foi um regime que os militares estavam no poder, então você pode chamar de regime militar, mas isso não cancela o fato de ser uma ditadura. A cúpula do exército estava no poder, apoiado pela Marinha, apoiado pela Aeronáutica. Eles estavam monopolizando o poder federal, o executivo. Então era uma ditadura, sabe? E uma ditadura que também era um regime. Sim. A gente enxerga que as ditaduras, ao passar do tempo, elas foram mudando o significado, porque as ditaduras, elas em sua origem, a gente conhece mais na antiguidade clássica, né? Em Roma Antiga, essas ditaduras já existiam. Mas as ditaduras modernas, elas, assim, na maioria dos casos, tem um historiador chamado Norberto Bobbio, que fala que geralmente elas nascem em respostas a crises políticas. Perfeito. Em momentos de crises políticas, algumas ditaduras acontecem. E, em sua grande maioria, o poder executivo que toma a frente e toma a rédea, que foi o caso aqui no Brasil. O poder executivo que mandou em tudo. Essas ditaduras, elas respeitam as liberdades individuais em prol do seu projeto político. Elas, muitas vezes, através da coerção física, política, o que for, elas conseguem alcançar as suas metas e os seus objetivos. E, assim, né, gente? A gente sabe muito bem que é meio que o check do que aconteceu na ditadura. A ditadura militar, ela perseguiu, ela torturou opositores, incluindo opositores militares, que a gente já fala daqui a pouco. Ela vai censurar atividades artísticas, culturais, a imprensa, sabe? Então, chamar a ditadura de ditadura não é uma forma de você... sabe, você não está cancelando ser um regime. O próprio Marcos Napolitano, um historiador muito legal, que a gente tem o Clube do Livro lá no História Meia Hora, a gente leu o livro dele que é 1964, a história do regime militar brasileiro. Ele chama de regime militar. Isso, sabe? e ele não está diminuindo o fato de ser uma ditadura ou chamar de regime militar. Exatamente, foi uma ditadura. Ele botou no título o governo ali, sabe? Um outro ponto que ele fala, agora eu lembrei do livro, né? Que ele fala também que foi um golpe, ele chama de ditadura militar, mas golpe cívico-militar. Olha que interessante, né? Porque ele acha, segundo ele, que os civis foram muito participantes do golpe, mas na ditadura realmente quem mandou foram os militares. Sim. Então ele separa uma coisa da outra para não ter essa confusão. Perfeito. Assim, né? De forma resumida, o Emílio, a ditadura, o conceito ditadura resume bem as bases do governo que existiu a partir de 64. Os militares dominaram, então uma ditadura militar, porque os militares dominaram a política, como eu falei, até presidente da Petrobras os caras eram. Um montão de ministros, e até os civis que estavam em cargos de ministro, né? Como o Delfim Neto, por exemplo, eram completamente subservientes à ditadura. Então, é completamente aceitável você chamar de regime militar? Mas quando você chama de regime militar, você não fala de uma característica importantíssima, que é o fato do autoritarismo, né? De todas as perseguições. E aí, quando você chama de ditadura militar, você está falando, aquele governo que perseguiu um montão de gente, sabe aquele período? Sabe, você exalta ou diminui, né,
o que você quiser falar. Então, por esses motivos, né, que a gente tem essa disputa de narrativas tão grande. Quando alguém quer minimizar o que a ditadura fez, sobretudo nesse setor de autoritarismo, é muito comum que você vê essas pessoas chamando de um regime militar, né? Como se até fosse antagônico, e não é verdade. Mas o que, que essa pessoa está fazendo, na verdade, a gente sabe muito bem o que é. Essa pessoa quer que a gente... ela quer não trazer à tona uma das características mais vis e mais cruéis que a ditadura teve, né? Que foi a perseguição e a tortura. É muito louco você trazer esse ponto, porque e indo para os finalmente, que a gente ainda tem bastante coisa para falar na nossa live, que é como o discurso também busca gerar um abrandamento do que aconteceu. Então, dando nome aos bois, eu estava vendo hoje, estava derretendo o meu cérebro hoje, vendo um vídeo sobre se foi censura ou não o que aconteceu no Brasil. E aí a gente sempre escuta o pessoal do Brasil Paralelo, ou a galera que defende esse período, falando, não, no Brasil não teve, não foi violento, não teve perseguição. Esse negócio do AI-5, mas teve um monte de coisa publicada aí durante o período da ditadura. Se fosse realmente censura, aí não teria as coisas publicadas. E é muito louco como você tem esse processo de abrandamento, de diminuição do sofrimento das pessoas, de mostrar que aquele período não foi tão violento, justamente para tirar esse peso. Porque daí é colocar como salvador, é colocar como os caras que salvaram a gente. E Exato. Se por acaso você que está assistindo em algum momento pensou isso, pesquise, e aqui eu só vou fazer um recorte, Vitor. Eu não estou falando de gente que sofreu mais, não é uma competição de sofrimento, tá? Pesquise as mulheres que foram torturadas durante a ditadura. Pesquisa o que aconteceu com a Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Pesquisa a história dessa mulher para você entender essa violência que o Vitor está falando, que é um caráter super importante dessa definição do que a gente passou como ditadura. De como o exército lidava com as pessoas que eram contra ele. E principalmente, Vitor, de como as pessoas que nos acusam agora de estar passando por uma ditadura não têm a menor ideia do que eles estão falando. Não têm a menor ideia do que aconteceu na história do Brasil e minimizam isso. A gente poderia fazer, por exemplo, um outro programa, que não vai acontecer hoje, falando sobre como o movimento de anistia também é um movimento de apagamento do que aconteceu. E que como a anistia foi vendida como um processo para pegar as pessoas que estavam fora, os comunistas que foram expulsos do Brasil, e trazer de volta falando, não, a gente aceita vocês de volta, mas a gente esquece sempre da outra metade, que é os militares sendo perdoados por crimes imperdoáveis. E como isso é um processo de apagamento, sim. E só mais uma última coisa, Vitor, eu já passo a palavra para você finalizar. E como eu fico decepcionado, e eu sempre vou falar isso, porque a gente aqui no Blá Blá sempre se propôs a falar isso, quando o nosso presidente atual, que faz coisas que eu gosto, que eu fiz campanha para ele, apaga a discussão da ditadura quando a ditadura faz 60 anos, porque ele está fazendo um acordo para apaziguar os militares novamente. E isso é uma história que a gente não pode esquecer em nenhum momento. A gente tem que enfiar o dedo na ferida constantemente para impedir que isso aconteça novamente. Eu falei que ia te passar a palavra, mas não vou te passar. Se vocês quiserem escutar histórias como essas, explicadas em meia hora, e tem uma série sobre isso no História em Meia Hora, não é um programa, são vários programas feitos pelo Vitor contando essa história. Gente, vão lá no História em Meia Hora, eu não coloquei o link aqui embaixo porque eu sou um orelhudo, mas eu vou colocar, assim que acabar a live eu vou colocar, maior podcast de história do país, escutem lá, o Vitor conta isso com profundidade, vai separando em pedacinhos, tem vários programas, escutem lá, seu Vitor. Vai lá, palavras finais para esse vídeo de agora. Obrigado aí pela exaltação do meu trabalho, por favor, escutem lá, espero que vocês gostem. Enfim, né, cara, só para os finalmente, né, eu acho que essas discussões de terminologias sobre a ditadura militar, elas são importantes porque realmente a gente, por exemplo, né, quando
a gente chama de ditadura cívico-militar, você exalta os civis que participaram, beleza, realmente teve participação civil, mas será que você não exalta demais? E aí, esses debates, eles são lindos, assim, eles são realmente muito importantes, eles são muito úteis, mas esses debates precisam ser feitos. Não existe debate, esses debates e, enfim, ciência dessa forma, sendo feita de maneira imparcial, tá? Esse discurso aí é um discurso que não se sustenta a longo prazo. Mas você pode ter um debate científico e histórico sendo feito de forma honesta. Sim. E esse debate entre os historiadores é feito de forma honesta. Você vê gente que repensa, que discorda, que traz outro ponto, e tá todo mundo, sabe, aprendendo e crescendo junto, sabe? Se você tiver um debate, e eu falei isso pros ouvintes, né? Se você tiver um debate e esse debate, ele... Um grupo estiver minimizando, mudando de assunto, tentando trazer apelo à autoridade, tentar, sabe, fugir da discussão, não discute, vira as costas, vai embora, sabe? Não vale a pena. Eu acho que quando a pessoa ela tenta desconversar, tenta mudar o foco da conversa e tudo mais, ela não está sendo honesta. Né? Novamente, ela não é sobre imparcialidade, tá? Imparcialidade não entra nesse papo, não existe esse negócio dentro de produção e tudo mais. Mas honestidade existe. Então, debatam conceitos, debatam bastante conceitos, estudem sobre conceitos, mas sempre estejam abertos a mudar de opinião, entender que esses conceitos eles mudam, eles são Sem atualizados. dúvida. O próprio conceito de golpe, né, como eu falei, era completamente diferente no passado. O conceito de ditadura romana é outro conceito de ditadura com o ditadura de hoje. Então, essas terminologias elas são muito importantes, nos ajudam a esclarecer às vezes as coisas, e vale muito a pena estudar, mas não vale muito a pena ficar preso e acrítico sobre elas. Perfeito, seu Vitor. Gente, para todo mundo que assistiu esse vídeo, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like e principalmente deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou desse vídeo. Gente, para todo mundo, beijo, falou, valeu. Valeu. E tchau.